Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios em todo o Brasil. Aqui quem vos fala é Vanderlei, sou advogado, atuo no direito do trabalho, direito previdenciário e também no direito sindical. Gostaria de estar conversando com os trabalhadores e trabalhadoras a respeito de um tema muito importante, que é a database da categoria Trabalhadores dos Correios, que acontece agora em agosto. Todo ano acontece no mês de agosto e agora não é diferente. Gostaria também de falar de um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos com a categoria dos Correios, que é a judicialização do acordo coletivo. Esse fenômeno tem acontecido devido à omissão, por parte do empregador. O empregador não vem negociar com a categoria, não senta com os seus representantes, e aí surge a necessidade da judicialização do acordo coletivo, ou seja, o pedido de dissídio coletivo. E isso tira do acordo coletivo o direito do trabalhador negociar e leva para um terceiro, que é o judiciário, e isso acontece no TST, numa sessão de dissídio coletivos, onde uma turma de juízes, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, decidem tanto pelo empregador quanto pelos empregados. Isso não é o melhor dos mundos, porque o acordo coletivo é algo para o empregador vir sentar com a categoria, olhar seus anseios e suas necessidades e demonstrar também as suas fraquezas, o empregador, se houverem, para que possam chegar num consenso. O negociado, ele tem força de lei, o acordado tem força de lei. Então, quando você leva essa possibilidade a um terceiro, você tira das partes a possibilidade de estarem sentando e conversando e discutindo o que melhor se tem para os anos seguintes ou para o ano seguinte, dependendo como é o acordo, e no caso dos Correios, o acordo é anual. Pois bem, por que tem se dado esse fenômeno da judicialização do acordo coletivo nos Correios? Pela intransigência do governo federal em negociar com os trabalhadores, pela intransigência do empregador vir e sentar e olhar de dentro as necessidades dos trabalhadores. Contrapartida, os trabalhadores se tornam reféns desse fenômeno, porque não tem uma medida que proteja isso. O que pode ser feito, e os trabalhadores precisam estar atentos, é sobre a mobilização nesse período de acordo coletivo. Quanto maior for essa mobilização, essa aglutinação de trabalhadores, mais fortalece o movimento e mais coloca o empregador contra a parede. Outro fenômeno que pode ser trazido também para uma negociação coletiva de uma empresa do tamanho dos Correios é chamar a sociedade para olhar de dentro o que está acontecendo. Porque a sociedade tem interesse nessa negociação, tem interesse nessa empresa, tem interesse nesse órgão federal, porque a sociedade vive também dos serviços prestados por essa empresa. Então, o que eu oriento os trabalhadores a fazer? Chamar a sociedade através de redes sociais, através de mídias sociais, através de carta aberta, fazer com que a sociedade tenha um olhar e veja a situação na qual está sendo enfrentada por essa categoria, que é baixos salários, dificuldade no local de trabalho para que o trabalhador exerça seu trabalho com dignidade, sucateamento das formas de análise e entrega desses produtos à sociedade, que é a entrega de objetos, cartas, a sociedade. Então, fazer com que a sociedade olhe de dentro e veja por que o governo tem se desinteressado nessa negociação coletiva, nessa rodada de negociação coletiva. Por que o governo federal, através do ministro de comunicação, através do presidente da empresa, não senta com essa categoria e negocia de forma justa e eficaz, fazendo com que as partes saiam satisfeitas em um acordo coletivo? Então, trazendo a sociedade para dentro também é uma forma de expor a situação que vivem os trabalhadores dos Correios. A outra forma, além da mobilização e trazer a sociedade, é enfrentar o dissídio coletivo,
trazendo clareza ao judiciário de que a empresa está agindo de má fé, de que o governo federal está agindo de má fé, não negociando, não sentando. Ou quando senta, é aquela forma, aquele ditado popular, para inglês ver. Ou seja, senta, mas não negocia. Quem senta para negociar não tem poder de negociação, não tem poder de decisão. Então, com isso, fazer com que o judiciário tenha um olhar estranho também para essa judicialização. Fazer com que o judiciário aplique multa por negligência do empregador e não vir sentar com a categoria de trabalhadores. São situações que os trabalhadores podem pôr, e lógico, isso é colocado através, não é o trabalhador ligar lá no TST, não é o trabalhador fazer um ato solitário, sozinho, é através dos seus sindicatos, indo para a Assembleia, fomentando filiação nos sindicatos, fomentando as pessoas participarem das discussões voltadas para o acordo coletivo, votando nos seus delegados que estarão te representando naquela negociação. Então, participando da vida ativa dessa categoria que você faz parte. Pois bem, fez tudo isso e a negociação acabou sendo judicializada e se tornou um dissídio coletivo. O que se espera desse dissídio coletivo? Não muitos. Nos últimos anos nós vimos aí que a categoria de trabalhadores dos Correios perderam muitos direitos, muitas cláusulas caíram, né? Cláusulas históricas que bem podemos dizer, cláusulas recentes também que podemos dizer, e isso trouxe um prejuízo tamanho para o trabalhador e trabalhadora dos Correios. Uma dessas cláusulas, eu vou deixar aqui para vocês pensarem, é a cláusula conhecida como cláusula 33, ela é desde 2014, o Acordo Coletivo 2014-2015, onde permitia que o trabalhador ou a trabalhadora que estava afastado para um tratamento de saúde, quando retornava desse tratamento liberado pelo INSS e não estava bem ainda para retornar ao seu local de trabalho, ou seja, o médico dos Correios o considerava inapto, esse trabalhador tinha a possibilidade de dar continuidade ao seu tratamento, esse trabalhador ou essa trabalhadora ficava fazendo o seu tratamento e percebia, ou seja, recebia a sua remuneração na íntegra, por 90 dias, podendo ainda prorrogar por mais 180 dias. Então, essa cláusula, a perda dessa cláusula, trouxe um prejuízo tamanho para a categoria dos trabalhadores dos Correios. Por quê? Porque o trabalhador agora ele fica no limbo jurídico, ou seja, o INSS omite, o INSS indefere o seu pedido ou cessa com o seu benefício, e esse trabalhador não está apto para voltar ao mercado de trabalho, ao voltar ao seu local de trabalho. Então esse trabalhador vai ficar num limbo, porque o médico do trabalho não vai autorizar que esse trabalhador retorne. Por mais que a jurisprudência trabalhista entende que quando isso acontece, a obrigação é do empregador, mas aí tem uma demanda, você tem que entrar com processo. Porém, na situação passada, nos acordos passados, isso era garantido, isso já estava pacificado. O empregador vinha, os Correios vinha, pediam a documentação para esse trabalhador, e esse trabalhador ficava percebendo o seu salário, né, e fazendo o seu tratamento. Hoje não tem mais essa cláusula. Outra cláusula muito importante que eu penso que caiu também dos acordos coletivos, que a possibilidade do pai ou da mãe ir com o seu filho, acompanhar seu filho menor ao médico. Então, o trabalhador ou a trabalhadora tem uma criança de menor, né, de 5, 6 anos, 10 anos, né, menor de 18 anos, menor de idade, e ela precisa ser acompanhada ao médico. Ela tinha direito a 6 dias no ano ou 12 meios períodos, né? E isso não tem mais, então voltou para o contrato de trabalho, a CLT, que garante a esse trabalhador, essa trabalhadora, só 2 dias no ano. Então, prejuízos incalculáveis que aconteceram com a perda desses direitos, com o fenômeno judicialização do acordo coletivo. E com isso, o trabalhador precisa ficar atento. Vamos estar conversando mais sobre esses temas aqui. Aqui é um local que nós vamos disponibilizar para o trabalhador trazer as situações que ele vive no dia a dia e fazer com que essas situações sejam esclarecidas de maneira
clara e objetiva. Uma boa negociação coletiva, um bom acordo coletivo e vitória sempre nas demandas que vocês pleitearem. Um abraço a todos, um abraço a todas.